Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde eu ensino a palavra de Deus. E acredito que a sua vida e a minha vida são transformadas pela palavra, porque há poder nela. Jesus é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. E a palavra de Deus nos instrui sobre como viver nossas vidas. Se a obedecermos, a seguirmos, nós vamos ter uma vida muito boa. Não necessariamente uma vida livre de problemas, mas Jesus prometeu que nunca nos deixa nem nos abandona. Então, mesmo no meio dos nossos problemas, Ele está lá para nos ajudar. Agora, ontem eu comecei um ensinamento que eu vou continuar hoje, chamado A Decisão é Sua. E eu falei de como as decisões são importantes. Que há momentos em nossas vidas quando acontecem coisas que nós não queremos, não gostaríamos que acontecessem, que são desagradáveis e difíceis. E as decisões que tomamos durante esses momentos são provavelmente algumas das decisões mais importantes que nós tomamos. E estamos falando de Daniel, um homem sobre o qual lemos na Bíblia, que fez as escolhas certas em circunstâncias que eram muito difíceis, e como isso beneficiou a ele, e Deus realmente o promoveu a um lugar muito alto de liderança. Então, as decisões que você e eu tomamos hoje afetam o amanhã? Algumas decisões podem afetar toda a nossa vida. Agora, terminei ontem quando eu estava falando sobre o que a Bíblia diz sobre lugares escuros. E lugares escuros equivalem a tempos difíceis. São momentos em que não entendemos o que está acontecendo, não vemos a saída, nós não entendemos do que se trata, mas a Bíblia diz, o que eu lhes digo, Mateus 10, 27, o que eu lhes digo no escuro, falem à luz do dia. É o que eu estou fazendo, as coisas que aprendi, os momentos difíceis da minha vida, onde eu vi a fidelidade de Deus, vi o valor de aprender a não se preocupar. Na verdade, o que eu estou compartilhando com você é a minha experiência, e, portanto, é muito poderoso quando alguém compartilha com você sua vida, não apenas algo que eles leram no livro. Então, Isaías 45, 2 e 3 fala dos tesouros da escuridão. É um pensamento interessante que mesmo nesses lugares escuros há tesouros ali, sabe? Para serem extraídos. Não conheço ninguém que não goste de um tesouro. E então, às vezes nos perguntamos por que as pessoas boas têm problemas. Se você está fazendo o que é certo, então você não deveria ter esses problemas e ser abençoado o tempo todo? Bem, Isaías 50, verso 10, diz: qual de vocês temem ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Então, você não tem medo de Deus, mas tem um temor reverencial e tremor e o respeita. Você crê na sua palavra, crê que o que ele diz vai acontecer. Bem, eu sou desse tipo de pessoa, eu acredito que muitos de vocês são. E obedece à palavra do seu servo. Então, para mim isso parece com alguém que está fazendo a coisa certa. Eles têm um temor reverencial de Deus, estão andando em obediência a Ele, mas ainda assim eles andam em trevas e não têm luz. Quem de vós teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Aquele entre vocês que anda no escuro e não tem luz, confie no nome do Senhor e confie em seu Deus. Então, sabe, você pode ser uma pessoa boa, pode estar fazendo tudo certo e ainda assim vem um problema que você não estava esperando. Pode ser algo muito doloroso para você, pode ser o inimigo trabalhando através de outra pessoa que decepciona e machuca você, pode ser algum tipo de desastre natural que afeta a forma como você vive. Eu disse ontem, uma tempestade vem, o telhado da sua casa desaba, mas é nesses momentos que precisamos realmente, como Daniel, ser determinados a não contaminar por não manter nossos compromissos com Deus. Que esse homem confie, se apoie e descanse no Senhor. Agora, a Bíblia fala sobre o sofrimento por causa da justiça. Bem, ninguém gosta de falar de sofrimento,
Mas esta é uma palavra que é usada mais do que apenas um pouco na Bíblia e estamos sendo tolos se tentarmos evitar coisas que não gostamos de ouvir, sabe? Porque se não as aprendermos quando as experimentarmos, elas serão muito mais difíceis do que se tivéssemos prestado a atenção. Então, mais uma vez, de volta a Daniel. Daniel, capítulo 3, verso 6, e depois 14 e 18. Agora, o rei Nabucodonosor aprovou um decreto, uma lei, que quem não se ajoelhasse, adorasse uma imagem de ouro que ele havia feito, então essa pessoa seria jogada na fornalha quente e ardente. E a imagem era feita de ouro, então acho que ele não tinha problema de dinheiro. A imagem tinha 30 metros de altura e 3 de largura. Era uma estátua bem grande. E Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, lembrem-se, os 3 amigos de Daniel, que foram levados para a corte do rei, junto com ele, não para um lugar onde eles queriam estar, mas o rei os capturou e os levou para sua corte e estava treinando-os para servi-lo. Ele disse: agora, quando vocês ouvirem o som da trompa, flauta, cítara, lira e harpa, símbolo e todo o tipo de instrumentos, se estiverem prontos para se dobrar e adorar a imagem que eu fiz, bom. Mas se vocês não a adorarem, vocês serão imediatamente jogados em uma fornalha ardente, que Deus será capaz de resgatá-los das minhas mãos. E Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam: eu amo isso. Rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti sobre este assunto. Se nós formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem nós servimos é capaz de nos libertar dela, e ele nos livrará da mão de vossa majestade. Mas isso é tão poderoso, mesmo que ele não faça, queremos que saiba, ó majestade, que nós não serviremos a seus deuses ou adoraremos a imagem de ouro que tu criastes. Uau! Vou aplaudir. Aplauda você também na sua casa. Isso é tão poderoso. Olha, cremos que Deus pode nos livrar, estamos nas mãos dele. Mas mesmo que ele não faça, ainda assim não vamos obedecê-lo. Sabe, honestamente, o diabo não sabe muito o que fazer com alguém que é muito comprometido com Deus. Deixe-me dizer algo, só para ser honesta. Nem todos somos libertos de tudo que gostaríamos de ser libertos enquanto estamos aqui nesta terra. Mas o que quer que lhe reste para ser liberto, no momento em que você passar deste reino para o céu, não haverá mais dor, nem choro, nem lágrimas, nem problemas, nem lugares escuros. E assim, nós confiamos em Deus. E Jesus disse: quem encontrarei na fé quando eu voltar? Então, permaneçamos na fé, crendo até o fim que Deus é bom e que Ele vai nos dar a vitória. Somos mais do que vencedores através de Cristo, que nos ama. Então eles foram jogados na fornalha por fazerem a coisa certa. Isto é o que eu quero que você veja. Nem todos que têm problemas é porque estão fazendo a coisa errada. Eles foram jogados na fornalha ardente por fazerem a coisa certa diante de Deus. Às vezes Deus testará a nossa fé. E quando a sua fé for testada, se você passar no teste, você crescerá e a sua fé ficará mais forte. Eles foram jogados na fornalha e eles decidiram não se curvar. Eles tomaram a decisão de não se curvar. E bem claro, isso deixou o rei louco e então ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais do que normalmente seria. Então Nabucodonosor, Daniel 3,19, ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego, e sua atitude em relação a eles mudou. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o habitual. E eu amo isso. Eles entraram amarrados e saíram soltos. Agora você verá em um minuto o que eu quero dizer. Muitas vezes temos um problema, um vício, uma situação, um mau hábito em nossas vidas, algo do que tentamos nos libertar. E nós entramos em um desses lugares escuros ou
na fornalha ardente, algo que nos incomoda e quando chegamos nesses lugares tendemos a nos aproximar mais de Deus, sabe? Tendemos a ir mais fundo do que íamos antes e buscamos um relacionamento mais profundo com Deus. Nós tendemos a clamar mais a Deus do que clamávamos antes. É incrível quanto tempo conseguimos encontrar para Deus quando temos problemas e não encontramos quando tudo está bem. E a Bíblia diz que eles estavam amarrados. O rei os amarrou com cordas, eles estavam amarrados quando entraram na fornalha, mas ouça o que diz aqui. Daniel 3, do 20 ao 30. E ele ordenou a alguns dos soldados mais fortes do exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha ardente. Então aqueles homens, vestindo suas vestes, calças, turbantes e outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha ardente. Tente usar sua imaginação e pense nisso. O comando do rei era tão urgente e a fornalha era tão quente que as chamas do fogo mataram aqueles soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. Então esses homens, firmemente amarrados, com essas cordas, caíram na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor, ele se levantou e, espantado, perguntou a seus conselheiros: não havia 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: certamente, Vossa Majestade, 3 homens. Ele disse: bem, olhe, eu estou vendo 4 homens andando pelo fogo, sem amarras e ilesos, e o quarto parece um filho dos deuses. Bem, adivinha quem estava naquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Jesus. Ele sempre entra nos nossos problemas conosco. Podemos não vê-lo com os nossos olhos como Nabucodonosor foi autorizado a vê-lo naquela situação, mas ele disse: eu nunca te deixarei nem te abandonarei. E quando você tem problemas e está no lugar escuro, até mesmo seus amigos podem te deixar. Mas Jesus nunca vai deixar você. E não importa o que esteja acontecendo agora, não importa o quão solitário se sinta, eu quero que diga a si mesmo: Deus, Ele está comigo. Ele sempre está com você. Se você é nascido de novo, se você entregou sua vida a Cristo, Ele está vivendo em você. Eu estava pregando neste fim de semana e eu pedi que as pessoas tirassem 30 segundos, fechassem os olhos e pensassem repetidamente: Deus está vivendo em mim. Deus está vivendo em mim. E eu o encorajo a fazer isso quando o programa acabar. Ouvimos coisas e elas simplesmente passam desapercebidas, mas apenas um pouco de meditação sobre o que a palavra de Deus diz pode fazer uma enorme diferença em nossas vidas. Então, eles fizeram o que era certo. Eles disseram: não importa o que faça conosco, nós vamos seguir a Deus. E foram punidos por isso, foram jogados em uma fornalha 7 vezes mais quente que o normal, tão quente que matou os homens que os jogaram lá. No entanto, quando o rei olhou, havia 4 homens lá, e Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido soltos das amarras. Nabucodonosor então se aproximou da abertura da fornalha ardente e ele gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros reais se aglomeraram ao redor deles, e eles viram, eu amo isso, que o fogo não havia prejudicado seus corpos, nem um fio de cabelo de suas cabeças tinha sido atingido, suas vestes não estavam queimadas e nem sequer cheiravam a fumaça. Eu amo isso. Não havia nenhuma evidência do que eles haviam passado. E sabe, eu imagino que a maioria das pessoas que me vê hoje, elas nem imaginam a infância que eu tive. A menos que você me assista e já me ouviu dizer isso, você não imaginaria que o meu primeiro marido me traiu repetidas vezes e abandonou-me, deixou-me num outro estado 2 vezes e eu era uma garota de 18 anos.
Você não imaginaria que meu próprio pai abusou sexualmente de mim por muitos anos? Você não imaginaria que eu tive câncer de mama uma vez, sabe? Sabe por quê? Porque quando você deixa Deus resolver seus problemas, então você sai do outro lado vitorioso e você nem sequer cheira a fumaça. E alguns de vocês estão cometendo um erro. Você acha que não pode superar o seu passado. Você acha que sempre terá que ter uma vida de segunda categoria? Porque você teve um passado ruim ou cometeu muitos erros no passado, ou muitas coisas ruins aconteceram com você no passado. Mas entregue todas essas coisas a Deus, vou te dizer, você pode sair disso e nem sequer cheirar a fumaça, pode ter uma vida tão boa que ninguém poderá sequer imaginar o que você passou no passado. Mas você tira tesouros desses lugares escuros e eles equipam você para poder ajudar outras pessoas. Eu amo essa história. Agora veja isso. Portanto, o rei disse... Realmente quero ler. Essa parte é interessante. Disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é tremendo, sabe? Agora temos um rei, adorador de ídolos, louvando o verdadeiro Deus, o qual enviou seu anjo e resgatou seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei e se dispuseram a desistir de suas vidas, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus, exceto o seu Deus. Uau, precisamos desse tipo de compromisso novamente na nossa igreja. Portanto, eu decreto que o povo de qualquer nação ou língua que diga qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu ordeno que sejam cortados em pedaços e suas casas sejam transformadas em pilhas de escombros, pois nenhum outro Deus pode salvar dessa maneira. Agora ouça, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você se firma na escuridão e mantém sua confiança em Deus, quando está no meio dos problemas e mantém sua confiança em Deus, não importa o quão ruim seja, continua dizendo: Deus, eu confio em você, creio que fará isso cooperar para o meu bem. E quero lhe dizer, pare de se preocupar com o que as pessoas pensam. Você entende o quão mesquinho é passar a vida se preocupando com o que as pessoas pensam? Você tem algo muito maior para lidar agora? Pare de se preocupar com coisas mesquinhas que não fazem diferença em comparação com o que está passando agora. Você aprende coisas em tempos como esses. Importamos com o que as pessoas pensam até termos um problema real com o que temos que lidar. Eles foram promovidos. A Bíblia diz que é certo sofrer por causa da justiça, mas diz para ter certeza de que não estamos sofrendo por fazer o que é errado. 1 Pedro 2, 19 ao 21. Pois é louvável para o homem suportar a dor do sofrimento injusto por causa da consciência para com Deus. Agora espere. Sabe, nas primeiras vezes que eu li isso há 45 anos, pensei, eu não sei se eu gosto disso. Porque é bom que eu sofra por fazer a coisa certa, sabe? Mas que glória teria se você recebesse uma surra por fazer o mal e suportá-lo? Mas se você sofre por fazer o bem e o suporta agora, isto é louvável diante de Deus. Bem porque Deus gostaria que eu sofresse. Deus não gosta quando você sofre. O que Ele gosta é quando você faz a coisa certa enquanto está sofrendo, quando você tem a atitude certa enquanto está sofrendo. Que enquanto está sofrendo, o ama tanto, ou talvez até mais do que quando os tempos eram bons. Deus gosta da atitude certa enquanto nós sofremos. Então deixe-me perguntar, como eu fiz ontem, o que você está passando agora? E qual é a sua atitude? Você está reclamando, resmungando e talvez até um pouco bravo com Deus, pensando, você poderia me livrar disso e não entendo por que não o faz? Ou você está dizendo, Deus, eu te amo, eu confio em você, creio que você vai fazer isso cooperar para o meu bem? Ajuda-me a manter a atitude correta e continuar a te servir da mesma forma que eu faria se todas as minhas circunstâncias fossem absolutamente ótimas. Agora ouça isso. Para isto foste chamados. Fomos chamados para isso. Porque Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que possam seguir
os seus passos? Alguma vez já ouvimos Jesus reclamar do que ele estava passando? Você acha que ele queria ir para a cruz? Não, ele não queria ir para aquela cruz. No relato de Mateus, no seu momento no jardim de Getsêmani, quando ele estava esperando que os soldados viessem buscá-lo, por 3 vezes ele se retirou e orou: Deus, se possível, passe esse cálice de mim. No entanto, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não queria ir lá e sofrer. Ninguém escolhe o sofrimento. Ele não queria ir e sofrer naquela cruz e suportar todos os nossos pecados e, como deve ter sido terrível para ele. E ele foi muito espancado antes de ir para aquela cruz. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o sangue descia pelo seu rosto. E ele passou por tudo isso, tomando todo o pecado do mundo sobre si. Ele disse: eu não quero fazer isso, ninguém quer isso, sabe? Mas, no entanto, que a tua vontade seja feita, não a minha. Então ele não queria passar pela coisa difícil, mas ele queria a vontade de Deus mais do que ele queria a sua vontade. E é disso que eu estou falando aqui hoje. 1 Pedro 4,19 diz: portanto, os que são maltratados e sofrem de acordo com a vontade de Deus devem fazer o que é certo e entregar as suas almas encarregadas como depósito àquele que os criou, o qual nunca vai falhar com eles. Se você já usou o caixa automático do banco, sabe que você passa lá e deposita um cheque. Você precisa depositar a si mesmo. Não no banco, claro, mas você precisa se depositar em Deus. Continue fazendo o que é certo. Com a promoção vem o ataque. Então, você passa por um tempo difícil, faz o certo e é promovido. Então, mais tarde vem o ataque. Daniel 6:1-5 diz: pareceu bem a Dario nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, com 3 administradores sobre eles, e um deles era Daniel, os quais foram responsabilizados perante eles para que o reino sofresse perdas. Então agora Daniel estava alcançando níveis mais altos de promoção e ele estava sendo posicionado, posto acima. Ele tinha mais autoridade do que algumas pessoas. Bem, eles não gostaram disso, mas eles sabiam que Daniel era tão comprometido com Deus que eles nunca poderiam levá-lo a fazer nada de errado, a menos que pudessem encontrar uma maneira de obrigá-lo a isso através de algo que tinha a ver com o seu Deus. Estavam com ciúmes. Então bolaram um plano. Eles foram ao rei. Ó rei, você é tão bom. Faça um decreto de que ninguém pode orar a ninguém além de ti pelos próximos, eu não sei quantos dias, por um longo tempo. Bem, eles já sabiam que Daniel não iria parar de orar ao seu Deus. E então os administradores e os sátrapas tentaram encontrar motivos para acusações contra Daniel em sua condução dos assuntos do governo, mas não conseguiram encontrar nada. Eles não encontraram corrupção nele porque ele era confiável, não era corrupto ou negligente. Finalmente, esses homens disseram: nunca encontraremos qualquer base para acusações contra Daniel, a menos que tenha algo a ver com a lei do seu Deus. Bem, Daniel tinha sido levado a um novo nível de promoção, mas, como eu digo, novo nível, novo diabo. Paulo disse: uma ampla porta de oportunidade se abriu para mim, mas com ela muitos adversários. Sabe, muitas vezes pensamos: bem, sabe, eu gostaria de ser o presidente da empresa, eu gostaria de ser o CEO. Cara, eu gostaria de ter um ministério como o da Joyce, ou eu gostaria de ser o líder do louvor. Mas sabe, muitas vezes as pessoas estão pedindo coisas que elas não têm ideia do que elas estão pedindo. Porque com cada privilégio também vem muita responsabilidade. Vem muita responsabilidade e também muito trabalho extra. E um decreto foi assinado que ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem exceto ao rei. E se fizessem isso, eles seriam jogados na cova dos leões e ficariam lá a noite toda. E, obviamente, o resultado seria que os leões os comeriam. Daniel 6:10. É hora da decisão. Talvez você esteja num lugar que tem que decidir algo agora. E quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, ouça isso, foi para casa e no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas se abriam em direção a Jerusalém,
E 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava, dando graças a Deus, assim como ele fazia antes. Eu amo isso. Talvez muitos de nós diriam, eu vou orar, mas eu vou fechar as janelas. Ele nem fechou as janelas, ele continuou exatamente como era antes. Tenho certeza que ele era tão barulhento quanto antes, eu não sei. Talvez ele tenha até ficado um pouco mais barulhento. Bem, adivinha, ele foi jogado na cova dos leões, mas na manhã seguinte ele estava perfeitamente bem. Ele disse, meu Deus enviou anjos, e então eles me protegeram dos leões. Eles não puderam me matar, porque a proteção de Deus estava sobre mim. Eu vou te dizer, ao fechar esta mensagem aqui hoje, quando você faz o que é certo, mesmo em tempos difíceis, Deus ele sempre virá para te ajudar, ele enviará anjos para te ajudar. Você não vai tirar a fumaça, não haverá evidências de que tenha passado por um momento difícil. Então tome uma decisão hoje, de que mesmo que tenha que sofrer enquanto faz o que é certo, você continuará fazendo o que é certo, porque o seu primeiro e principal compromisso é com Deus. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde eu ensino a palavra de Deus. E acredito que a sua vida e a minha vida são transformadas pela palavra, porque há poder nela. Jesus é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. E a palavra de Deus nos instrui sobre como viver nossas vidas. Se a obedecermos, a seguirmos, nós vamos ter uma vida muito boa. Não necessariamente uma vida livre de problemas, mas Jesus prometeu que nunca nos deixa nem nos abandona. Então, mesmo no meio dos nossos problemas, Ele está lá para nos ajudar. Agora, ontem eu comecei um ensinamento que eu vou continuar hoje, chamado A Decisão é Sua. E eu falei de como as decisões são importantes. Que há momentos em nossas vidas quando acontecem coisas que nós não queremos, não gostaríamos que acontecessem, que são desagradáveis e difíceis. E as decisões que tomamos durante esses momentos são provavelmente algumas das decisões mais importantes que nós tomamos. E estamos falando de Daniel, um homem sobre o qual lemos na Bíblia, que fez as escolhas certas em circunstâncias que eram muito difíceis, e como isso beneficiou a ele, e Deus realmente o promoveu a um lugar muito alto de liderança. Então, as decisões que você e eu tomamos hoje afetam o amanhã? Algumas decisões podem afetar toda a nossa vida. Agora, terminei ontem quando eu estava falando sobre o que a Bíblia diz sobre lugares escuros. E lugares escuros equivalem a tempos difíceis. São momentos em que não entendemos o que está acontecendo, não vemos a saída, nós não entendemos do que se trata, mas a Bíblia diz, o que eu lhes digo, Mateus 10, 27, o que eu lhes digo no escuro, falem à luz do dia. É o que eu estou fazendo, as coisas que aprendi, os momentos difíceis da minha vida, onde eu vi a fidelidade de Deus, vi o valor de aprender a não se preocupar. Na verdade, o que eu estou compartilhando com você é a minha experiência e, portanto, é muito poderoso quando alguém compartilha com você sua vida, não apenas algo que eles leram no livro. Então, Isaías 45, 2 e 3 fala dos tesouros da escuridão. É um pensamento interessante que mesmo nesses lugares escuros há tesouros ali, sabe? Para serem extraídos. Não conheço ninguém que não goste de um tesouro. E então, às vezes nos perguntamos por que as pessoas boas têm problemas. Se você está fazendo o que é certo, então você não deveria ter esses problemas e ser abençoado o tempo todo? Bem, Isaías 50, verso 10, diz, qual de vocês temem ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Então, você não tem medo de Deus, mas tem um temor reverencial e tremor e o respeita. Você crê na sua palavra, crê que o que ele diz vai acontecer. Bem, eu sou desse tipo de pessoa, eu acredito que muitos de vocês são. E obedece à palavra
do seu servo. Então, para mim isso parece com alguém que está fazendo a coisa certa. Eles têm um temor reverencial de Deus, estão andando em obediência a Ele, mas ainda assim eles andam em trevas e não têm luz. Quem de vós teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Aquele entre vocês que anda no escuro e não tem luz, confie no nome do Senhor e confie em seu Deus. Então, sabe, você pode ser uma pessoa boa, pode estar fazendo tudo certo e ainda assim vem um problema que você não estava esperando. Pode ser algo muito doloroso para você, pode ser o inimigo trabalhando através de outra pessoa que decepciona e machuca você. Pode ser algum tipo de desastre natural que afeta a forma como você vive. Eu disse ontem, uma tempestade vem, o telhado da sua casa desaba, mas é nesses momentos que precisamos realmente, como Daniel, ser determinados a não contaminar por não manter nossos compromissos com Deus. Que esse homem confie, se apoie e descanse no Senhor. Agora, a Bíblia fala sobre o sofrimento por causa da justiça. Bem, ninguém gosta de falar de sofrimento, mas esta é uma palavra que é usada mais do que apenas um pouco na Bíblia e estamos sendo tolos se tentarmos evitar coisas que não gostamos de ouvir, sabe? Porque se não as aprendermos quando as experimentarmos, elas serão muito mais difíceis do que se tivéssemos prestado a atenção. Então, mais uma vez, de volta a Daniel. Daniel, capítulo 3, verso 6, e depois 14 e 18. Agora, o rei Nabucodonosor aprovou um decreto ou uma lei que quem não se ajoelhasse, adorasse uma imagem de ouro que ele havia feito, então essa pessoa seria jogada na fornalha quente e ardente. E a imagem era feita de ouro, então acho que ele não tinha problema de dinheiro. A imagem tinha 30 metros de altura e 3 de largura. Era uma estátua bem grande. E Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, lembrem-se, os 3 amigos de Daniel, que foram levados para a corte do rei, junto com ele, não para um lugar onde eles queriam estar, mas o rei os capturou e os levou para sua corte e estava treinando-os para servi-lo. Ele disse, agora, quando vocês ouvirem o som da trompa, flauta, cítara, lira e harpa, símbolo e todo o tipo de instrumentos, se estiverem prontos para se dobrar e adorar a imagem que eu fiz, bom. Mas se vocês não a adorarem, vocês serão imediatamente jogados em uma fornalha ardente, que Deus será capaz de resgatá-los das minhas mãos. E Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam, eu amo isso. Rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti sobre este assunto. Se nós formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem nós servimos é capaz de nos libertar dela, e ele nos livrará da mão de vossa majestade. Mas isso é tão poderoso, mesmo que ele não faça, queremos que saiba, ó majestade, que nós não serviremos a seus deuses ou adoraremos a imagem de ouro que tu criastes. Uau! Vou aplaudir. Aplauda você também na sua casa. Isso é tão poderoso. Olha, cremos que Deus pode nos livrar, estamos nas mãos dele. Mas mesmo que ele não faça, ainda assim não vamos obedecê-lo. Sabe, honestamente, o diabo não sabe muito o que fazer com alguém que é muito comprometido com Deus. Deixe-me dizer algo, só para ser honesta. Nem todos somos libertos de tudo que gostaríamos de ser libertos enquanto estamos aqui nesta terra. Mas o que quer que lhe reste para ser liberto, no momento em que você passar deste reino para o céu, não haverá mais dor, nem choro, nem lágrimas, nem problemas, nem lugares escuros. E assim, nós confiamos em Deus. E Jesus disse, quem encontrarei na fé quando eu voltar? Então, permaneçamos na fé, crendo até o fim que Deus é bom e que Ele vai nos dar a vitória. Somos mais do que vencedores através de Cristo, que nos ama. Então eles foram jogados na fornalha
por fazerem a coisa certa. Isto é o que eu quero que você veja. Nem todos que têm problemas é porque estão fazendo a coisa errada. Eles foram jogados na fornalha ardente por fazerem a coisa certa diante de Deus. Às vezes, Deus testará a nossa fé. E quando a sua fé for testada, se você passar no teste, você crescerá e a sua fé ficará mais forte. Eles foram jogados na fornalha e eles decidiram não se curvar. Eles tomaram a decisão de não se curvar. E bem claro, isso deixou o rei louco e então ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais do que normalmente seria. Então Nabucodonosor, Daniel 3,19, ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego e sua atitude em relação a eles mudou. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o habitual. E eu amo isso. Eles entraram amarrados e saíram soltos. Agora você verá em um minuto o que eu quero dizer. Muitas vezes temos um problema, um vício, uma situação, um mau hábito em nossas vidas, algo do que tentamos nos libertar. E nós entramos em um desses lugares escuros ou na fornalha ardente, algo que nos incomoda e quando chegamos nesses lugares tendemos a nos aproximar mais de Deus, sabe? Tendemos a ir mais fundo do que íamos antes e buscamos um relacionamento mais profundo com Deus. Nós tendemos a clamar mais a Deus do que clamávamos antes. É incrível quanto tempo conseguimos encontrar para Deus quando temos problemas e não encontramos quando tudo está bem. E a Bíblia diz que eles estavam amarrados. O rei os amarrou com cordas, eles estavam amarrados quando entraram na fornalha. Mas, ouça o que diz aqui. Daniel 3, do 20 ao 30. E ele ordenou a alguns dos soldados mais fortes do exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha ardente. Então aqueles homens, vestindo suas vestes, calças, turbantes e outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha ardente. Tente usar sua imaginação e pense nisso. O comando do rei era tão urgente e a fornalha era tão quente que as chamas do fogo mataram aqueles soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. Então esses homens firmemente amarrados, com essas cordas, caíram na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor, ele se levantou e, espantado, perguntou a seus conselheiros: não havia 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: certamente, Vossa Majestade, 3 homens. Ele disse: bem, olhe, eu estou vendo 4 homens andando pelo fogo, sem amarras e ilesos, e o quarto parece um filho dos deuses. Bem, adivinha quem estava naquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Jesus. Ele sempre entra nos nossos problemas conosco. Podemos não vê-lo com os nossos olhos como Nabucodonosor foi autorizado a vê-lo naquela situação, mas ele disse: eu nunca te deixarei nem te abandonarei. E quando você tem problemas e está no lugar escuro, até mesmo seus amigos podem te deixar. Mas Jesus nunca vai deixar você. E não importa o que esteja acontecendo agora, não importa o quão solitário se sinta, eu quero que diga a si mesmo: Deus, Ele está comigo. Ele sempre está com você. Se você é nascido de novo, se você entregou sua vida a Cristo, Ele está vivendo em você. Eu estava pregando neste fim de semana e eu pedi que as pessoas tirassem 30 segundos, fechassem os olhos e pensassem repetidamente: Deus está vivendo em mim. Deus está vivendo em mim. E eu o encorajo a fazer isso quando o programa acabar. Ouvimos coisas e elas simplesmente passam desapercebidas, mas apenas um pouco de meditação sobre o que a palavra de Deus diz pode fazer uma enorme diferença em nossas vidas. Então, eles fizeram o que era certo. Eles disseram: não importa o que faça conosco, nós vamos seguir a Deus. E foram punidos por isso, foram jogados em uma fornalha 7 vezes mais quente que o normal, tão quente que matou os homens que os jogaram lá. No entanto, quando o rei olhou, havia 4 homens lá.
e Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido soltos das amarras. Nabucodonosor então se aproximou da abertura da fornalha ardente e ele gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros reais se aglomeraram ao redor deles e eles viram, eu amo isso, que o fogo não havia prejudicado seus corpos, nem um fio de cabelo de suas cabeças tinha sido atingido, suas vestes não estavam queimadas e nem sequer cheiravam a fumaça. Eu amo isso. Não havia nenhuma evidência do que eles haviam passado. E sabe, eu imagino que a maioria das pessoas que me vê hoje, elas nem imaginam a infância que eu tive. A menos que você me assista e já me ouviu dizer isso, você não imaginaria que o meu primeiro marido me traiu repetidas vezes e abandonou-me, deixou-me num outro estado 2 vezes e eu era uma garota de 18 anos. Você não imaginaria que meu próprio pai abusou sexualmente de mim por muitos anos. Você não imaginaria que eu tive câncer de mama uma vez, sabe? Sabe por quê? Porque quando você deixa Deus resolver seus problemas, então você sai do outro lado vitorioso e você nem sequer cheira a fumaça. E alguns de vocês estão cometendo um erro. Você acha que não pode superar o seu passado. Você acha que sempre terá que ter uma vida de segunda categoria? Porque você teve um passado ruim ou cometeu muitos erros no passado, ou muitas coisas ruins aconteceram com você no passado. Mas entregue todas essas coisas a Deus, vou te dizer, você pode sair disso sem nem sequer cheirar a fumaça, pode ter uma vida tão boa que ninguém poderá sequer imaginar o que você passou no passado. Mas você tira tesouros desses lugares escuros e eles equipam você para poder ajudar outras pessoas. Eu amo essa história. Agora veja isso. Portanto, o rei disse. Realmente quero ler. Essa parte é interessante. Disse Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é tremendo, sabe? Agora temos um rei, adorador de ídolos, louvando o verdadeiro Deus, o qual enviou seu anjo e resgatou seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei e se dispuseram a desistir de suas vidas, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus, exceto o seu Deus. Uau, precisamos desse tipo de compromisso novamente na nossa igreja. Portanto, eu decreto que o povo de qualquer nação ou língua que diga qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu ordeno que sejam cortados em pedaços e suas casas sejam transformadas em pilhas de escombros, pois nenhum outro Deus pode salvar dessa maneira. Agora ouça, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você se firma na escuridão e mantém sua confiança em Deus, quando está no meio dos problemas e mantém sua confiança em Deus, não importa o quão ruim seja, continua dizendo: Deus, eu confio em você, creio que fará isso cooperar para o meu bem. E quero lhe dizer, pare de se preocupar com o que as pessoas pensam. Você entende o quão mesquinho é passar a vida se preocupando com o que as pessoas pensam? Você tem algo muito maior para lidar agora? Pare de se preocupar com coisas mesquinhas que não fazem diferença em comparação com o que está passando agora. Você aprende coisas em tempos como esses. Importamos com o que as pessoas pensam até termos um problema real com o que temos que lidar. Eles foram promovidos. A Bíblia diz que é certo sofrer por causa da justiça, mas diz para ter certeza de que não estamos sofrendo por fazer o que é errado. 1 Pedro 2, 19 ao 21. Pois é louvável para o homem suportar a dor do sofrimento injusto por causa da consciência para com Deus. Agora espere. Sabe, nas primeiras vezes que eu li isso há 45 anos, pensei, eu não sei se eu gosto disso. Porque é bom que eu sofra por fazer a coisa certa, sabe? Mas que glória teria se você recebesse uma surra por fazer o mal e suportá-lo? Mas se você sofre por fazer o bem e o suporta agora, isto é louvável diante de Deus. Bem porque Deus gostaria
que eu sofresse. Deus não gosta quando você sofre. O que Ele gosta é quando você faz a coisa certa enquanto está sofrendo, quando você tem a atitude certa enquanto está sofrendo. Que enquanto está sofrendo, o ama tanto, ou talvez até mais do que quando os tempos eram bons. Deus gosta da atitude certa enquanto nós sofremos. Então deixe-me perguntar, como eu fiz ontem, o que você está passando agora? E qual é a sua atitude? Você está reclamando, resmungando e talvez até um pouco bravo com Deus, pensando, você poderia me livrar disso e não entendo por que não o faz? Ou você está dizendo, Deus, eu te amo, eu confio em você, creio que você vai fazer isso cooperar para o meu bem? Ajuda-me a manter a atitude correta e continuar a te servir da mesma forma que eu faria se todas as minhas circunstâncias fossem absolutamente ótimas. Agora ouça isso. Para isto foste chamados? Fomos chamados para isso? Porque Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que possam seguir os seus passos. Alguma vez já ouvimos Jesus reclamar do que ele estava passando? Você acha que ele queria ir para a cruz? Não, ele não queria ir para aquela cruz. No relato de Mateus, no seu momento no jardim de Getsêmani, quando ele estava esperando que os soldados viessem buscá-lo, por 3 vezes ele se retirou e orou. Deus, se possível, passe esse cálice de mim. No entanto, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não queria ir lá e sofrer. Ninguém escolhe o sofrimento. Ele não queria ir e sofrer naquela cruz e suportar todos os nossos pecados e, como deve ter sido terrível para ele. E ele foi muito espancado antes de ir para aquela cruz. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o sangue descia pelo seu rosto. E ele passou por tudo isso, tomando todo o pecado do mundo sobre si. Ele disse, eu não quero fazer isso, ninguém quer isso, sabe? Mas, no entanto, que a tua vontade seja feita, não a minha. Então ele não queria passar pela coisa difícil, mas ele queria a vontade de Deus mais do que ele queria a sua vontade. E é disso que eu estou falando aqui hoje. 1 Pedro 4,19 diz, portanto, os que são maltratados e sofrem de acordo com a vontade de Deus devem fazer o que é certo e entregar as suas almas encarregadas como depósito àquele que os criou, o qual nunca vai falhar com eles. Se você já usou o caixa automático do banco, sabe que você passa lá e deposita um cheque? Você precisa depositar a si mesmo. Não no banco, claro, mas você precisa se depositar em Deus. Continue fazendo o que é certo. Com a promoção vem o ataque. Então, você passa por um tempo difícil, faz o certo e é promovido. Então, mais tarde vem o ataque. Daniel 6, 1-5 diz, pareceu bem a Dario nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, com 3 administradores sobre eles, e um deles era Daniel, os quais foram responsabilizados perante eles para que o reino sofresse perdas. Então agora Daniel estava alcançando níveis mais altos de promoção e ele estava sendo posicionado, posto acima. Ele tinha mais autoridade do que algumas pessoas. Bem, eles não gostaram disso, mas eles sabiam que Daniel era tão comprometido com Deus que eles nunca poderiam levá-lo a fazer nada de errado, a menos que pudessem encontrar uma maneira de obrigá-lo a isso através de algo que tinha a ver com seu Deus. Estavam com ciúmes. Então bolaram um plano. Eles foram ao rei. Ó rei, você é tão bom. Faça um decreto de que ninguém pode orar a ninguém além de ti pelos próximos, eu não sei quantos dias, por um longo tempo. Bem, eles já sabiam que Daniel não iria parar de orar ao seu Deus. E então os administradores e os sátrapas tentaram encontrar motivos para acusações contra Daniel em sua condução dos assuntos do governo, mas não conseguiram encontrar nada. Eles não encontraram corrupção nele porque ele era confiável, não era corrupto ou negligente. Finalmente, esses homens disseram, nunca encontraremos qualquer base para acusações contra Daniel, a menos que tenha algo a ver com a lei do seu Deus. Bem, Daniel tinha sido levado a um novo nível de promoção, mas como eu digo, novo nível, novo diabo.
Paulo disse: uma ampla porta de oportunidade se abriu para mim, mas com ela muitos adversários. Sabe, muitas vezes pensamos, bem, sabe, eu gostaria de ser o presidente da empresa, eu gostaria de ser o CEO. Cara, eu gostaria de ter um ministério como o da Joyce, ou eu gostaria de ser o líder do louvor. Mas sabe, muitas vezes as pessoas estão pedindo coisas que elas não têm ideia do que elas estão pedindo. Porque com cada privilégio também vem muita responsabilidade. Vem muita responsabilidade e também muito trabalho extra. E um decreto foi assinado que ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. E se fizessem isso, eles seriam jogados na cova dos leões e ficariam lá a noite toda. E, obviamente, o resultado seria que os leões os comeriam. Daniel 6:10. É hora da decisão. Talvez você esteja num lugar que tem que decidir algo agora. E quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, ouça isso, foi para casa e no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas se abriam em direção a Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava, dando graças a Deus, assim como ele fazia antes. Eu amo isso. Talvez muitos de nós diriam: eu vou orar, mas eu vou fechar as janelas. Ele nem fechou as janelas, ele continuou exatamente como era antes. Tenho certeza que ele era tão barulhento quanto antes, eu não sei. Talvez ele tenha até ficado um pouco mais barulhento. Bem, adivinha, ele foi jogado na cova dos leões, mas na manhã seguinte ele estava perfeitamente bem. Ele disse: meu Deus enviou anjos, e então eles me protegeram dos leões. Eles não puderam me matar, porque a proteção de Deus estava sobre mim. E eu vou te dizer, ao fechar esta mensagem aqui hoje, quando você faz o que é certo, mesmo em tempos difíceis, Deus ele sempre virá para te ajudar, ele enviará anjos para te ajudar. Você não vai tirar a fumaça, não haverá evidências de que tenha passado por um momento difícil. Então tome uma decisão hoje, de que mesmo que tenha que sofrer enquanto faz o que é certo, você continuará fazendo o que é certo, porque o seu primeiro e principal compromisso é com Deus.
Ele nem fechou as janelas. Ele continuou exatamente como era antes. Tenho certeza que ele era tão barulhento quanto antes. Eu não sei. Talvez ele tenha até ficado um pouco mais barulhento. Bem, adivinha, ele foi jogado na cova dos leões. Mas, na manhã seguinte, ele estava perfeitamente bem. Ele disse: meu Deus enviou anjos. E então eles me protegeram dos leões. Eles não puderam me matar, porque a proteção de Deus estava sobre mim. Eu vou te dizer, ao fechar esta mensagem aqui hoje, quando você faz o que é certo, mesmo em tempos difíceis, Deus ele sempre virá para te ajudar, ele enviará anjos para te ajudar. Você não vai tirar a fumaça, não haverá evidências de que tenha passado por um momento difícil. Então tome uma decisão hoje, de que mesmo que tenha que sofrer enquanto faz o que é certo, você continuará fazendo o que é certo, porque o seu primeiro e principal compromisso é com Deus.